Bem-vindo ao seu canal favorito para mais uma fascinante e misteriosa viagem interestelar, acompanhando o 13 Atlas, o objeto cósmico mais controverso da história recente da humanidade. Não há dúvidas. São diversos pontos encontrados nas observações e também nas teorias que fazem deste objeto celeste o modelo ou o símbolo perfeito da nossa ainda insensata mania de dar nomes aos bois, ou às estrelas, ou aos cometas, antes que eles apareçam e mostrem o que realmente são. No desejo interminável de explicar o que está no nosso sistema solar, cientistas de renome colocaram e ainda colocam os seus cargos e os seus próprios nomes à prova, ao afirmarem categoricamente que o 13 Atlas é um cometa, ou que se trata de uma nave interplanetária. Pois, no fim das contas, pode ser que não seja nenhum nem outro. Por essa razão, é que há um outro grupo de estudiosos que sugere inserir não só o 13 Atlas, como também os seus antecessores, Oumuamua e Borisov, numa nova categoria de astros cósmicos. Por enquanto, a ciência convencional vem tratando-as como supercometas, mas nada certo ainda em nenhum dos cantos. Diante de algumas observações pseudocientíficas que têm sugerido que o 13 Atlas não tem a mínima chance de ser um cometa, o melhor a ser feito por agora é recapitular os pontos que mais chamaram a atenção dos cientistas e pseudo-falsos cientistas do mundo todo devido às anomalias que ele apresenta. Tais pontos podem nos ajudar a chegar a um denominador comum e, de uma vez por todas, termos uma ideia mais clara do que é esse ser errante, esse viajante interestelar e interessantíssimo. A primeira anomalia teve a ver com o tamanho do objeto, você deve se lembrar. Foi detectado que o 13 Atlas possui mais de 5 quilômetros de extensão e uma massa em torno de 33 bi de toneladas, segundo Avi Loeb, astrofísico professor de Harvard, que vem acompanhando o objeto desde os seus primeiros instantes, enquanto ele se aproximava do nosso sistema solar. De fato, até então, era impossível determinar o real tamanho do objeto. Por isso, a faixa aceitável tanto por cientistas da NASA como também por outros estudiosos independentes seria entre 440 metros e 5 quilômetros de diâmetro. Essa distância entre tamanho mínimo e máximo se dá devido aos gases presentes em torno do núcleo do objeto. Os cientistas teriam que aguardar um pouco mais para terem novas imagens do 13 Atlas, que seriam capturadas por câmeras de outros telescópios e também pelos rovers, aqueles veículos que se encontram na superfície de Marte. E por que Marte? Porque é um dos planetas mais próximos da Terra e, principalmente, o único que tem instrumentos humanos em sua superfície capazes de conseguir essas imagens. Outra anomalia apontada por alguns pesquisadores foi a velocidade do 13 Atlas. É muito rápida para um cometa. O que é mais complicado ainda, essa velocidade teria sofrido uma alteração durante a trajetória do objeto. Essa alegação não veio das agências oficiais como NASA ou a chinesa CNSA, que, mesmo que não a contradigam, também não puderam comprová-la na prática. O que foi dito pela NASA é que, conforme o 13 Atlas vai se aproximando do Sol, a sua velocidade pode ir aumentando naturalmente devido à ação gravitacional da nossa estrela-mãe, o que faz total sentido. Mas, segundo os cientistas, não houve acelerações e desacelerações alternadas. Sobre a trajetória que apresentou uma leve alteração, houve quem dissesse que o objeto poderia entrar em rota terrestre, nos colocando em sérios riscos. Mas será que isso é mesmo possível? Bom, no site da NASA, você pode encontrar o seguinte: o cometa 13 Atlas não representa nenhuma ameaça à Terra e permanecerá bem distante, graças a Deus. O mais próximo que ele se aproximará do nosso planeta é cerca de 1,8 unidades astronômicas, o que quer dizer aí aproximadamente 270 milhões de quilômetros. É quilômetro pra caramba. O 13 Atlas atingirá o seu ponto mais próximo do Sol por volta de 30 de outubro deste ano, daqui a pouco, a uma distância de cerca de 1,4 unidades astronômicas, ou seja,
210 milhões de quilômetros, logo dentro da órbita de Marte. E, portanto, mesmo que isso não vá acontecer, é mais fácil ele impactar Marte do que a nossa Terra, claro. Outro dado interessante é que a luz solar despeja terawatts de energia na superfície do 3I Atlas, à medida em que ele se aproxima da estrela. Conforme Avi Loeb, se o 3I Atlas for um cometa natural, poderá entrar em erupção com uma explosão de desgaseificação ou então fragmentar-se brevemente em vários pedaços de gelo. Se isso não acontecer, será sinal de que ele não é um cometa? Sim, pode ser um sinal sim. Não o suficiente para determinar o que ele realmente é. Por outro lado, de acordo com a visão de Loeb, se for um objeto dotado de tecnologia, ele poderá manobrar-se para se beneficiar da gravidade solar e, quem sabe, até mesmo liberar pequenas sondas para interceptar a Terra ou outros planetas, já que está numa órbita retrógrada, ou seja, na direção oposta dos movimentos dos planetas ao redor do Sol. Há quem compare esse evento com a história do cavalo de Troia, lembra? Na qual uma visita aparentemente inocente na forma de um presente representou uma ameaça existencial aos troianos. Avi Loeb também compara o evento com uma filosofia religiosa, se me permitem a colocação. Ele cita o matemático Blaise Pascal, que argumentou que devemos considerar Deus seriamente, mesmo que acreditemos que a probabilidade de sua existência seja pequena, porque as implicações dessa noção são enormes. Pensando assim, e se esse for o caso do 3I Atlas? Vamos pensar juntos. E se estivermos subestimando a sua natureza e a sua finalidade? Será que a essa altura do campeonato estaríamos preparados ou teríamos tempo de nos preparar para uma visita inesperada de reconhecimento de uma civilização completamente desconhecida para nós e que pode ser muito mais poderosa que nós? Bem, o primeiro passo para esse tipo de preparo seria a aceitação. Não estamos sozinhos no universo e estamos prontos para sermos ensinados sobre tudo. Novamente, há uma anomalia que preferimos colocar como uma pergunta. Houve realmente mudanças de cores no 3I Atlas enquanto ele se aproximava do Sol? Ao que tudo indica, isso realmente aconteceu. Ou seja, a cor do objeto teria mudado do vermelho para o verde. Contudo, há versões diferentes de acordo com a fonte que você buscar. Uma delas, por exemplo, formada por cientistas das agências espaciais, diz que, devido à ausência de carbono suficiente, o que é bastante estranho para um cometa, isso é mais um dado, esse cometa apresentava um núcleo avermelhado e isso pôde ser observado por vários telescópios. Mas, de repente, mudou para verde. Por que isso aconteceu? Bem, especulações não faltaram, claro. Muitos disseram que, para isso acontecer, o 3I Atlas teria que ser um objeto controlado, nem que fosse remotamente à distância. Contudo, o próprio Loeb, que acredita não se tratar de um cometa, levantou outra hipótese. A presença de cianeto no objeto poderia ter ocasionado essa transformação de cor. Outros observadores teriam enxergado luzes diferentes no 3I Atlas, dando a suposição de se tratar de uma verdadeira cidade incrustada na rocha. Outro fator que pode ter confundido as observações foi uma provável mudança na tonalidade do 3I Atlas. Isso tem explicação. E ela cabe na incidência de luz solar adicionada à posição relativa com o cometa em relação aos telescópios apontados para ele. A ausência de uma cauda também foi e ainda é discutida bastante no meio científico. O 3I Atlas tem ou não tem uma cauda? Comum a todos os demais cometas. É uma das marcas de um cometa. O fato de o 3I Atlas apresentar uma cauda, sim, ainda que diferente das caudas comuns dos cometas tradicionais. Inicialmente, alguns cientistas ficaram intrigados pelo fato de que a cauda do Atlas parecia se formar na direção oposta à convencional. A pluma de poeira foi observada se estendendo para o lado iluminado do Sol, ou seja, na direção voltada para a estrela em vez de ir para longe dele.
Isso fez com que alguns cientistas, como o próprio Loeb, sugerissem se tratar de um objeto artificial e não natural. No entanto, observações posteriores feitas pelo Hubble, por exemplo, revelaram que o 3I Atlas possui uma cauda muito tênue e larga, apontando para longe do Sol, como se espera de cometas tradicionais. A cauda antissolar é formada por partículas de poeira pequenas sopradas pela radiação solar, e embora pareça encurtada e em parte oculta pela coma do cometa, ela existe. O que teria atrapalhado a sua visualização teria sido a posição geométrica dele em relação à Terra, tornando a cauda pouco evidente. Essa confirmação enfraquece a hipótese de Loeb de ser algo artificial. Quanto à composição química do 3I Atlas, foi dito pelos cientistas que ela é incomum. A pluma de gás ao redor do objeto apresentou muito mais níquel do que ferro, como em ligas industriais de níquel. E ao contrário dos cometas do Sistema Solar, aos quais os cientistas já estão acostumados, a pluma continha principalmente dióxido de carbono e não água. Porém, nos testes de polarimetria, foi constatado que as propriedades de gelo e poeira no 3I Atlas são sem precedentes, quando comparadas a todos os demais objetos observados no Sistema Solar. E recentemente, Avi Loeb levantou uma hipótese interessante. Olha só, a de que o 3I Atlas pode ser responsável pela emissão do famoso sinal WOW, captado pelo radiotelescópio Big Ear, que é orelhão em português, pertencente à Universidade de Ohio em 77. Loeb não deu explicação convincente, mas ele e a sua equipe acreditam que o 3I Atlas veio da mesma direção do sinal WOW, com uma pequena diferença no raio da trajetória. A trajetória do Atlas está alinhada em até 9 graus com o sinal segundo Loeb. Contudo, isso ficou no âmbito das conjecturas. Cada um acha uma coisa. Então, de onde veio o 3I Atlas, André? Com certeza essa é a pergunta mais feita pelos estudiosos. Qual a origem do Atlas? Bem, para começar, ele viaja a uma velocidade particularmente alta. Para se ter uma ideia, a humanidade não tem nenhuma nave capaz de acompanhá-lo. Contudo, saber a sua origem se tornou quase uma obsessão astronômica. Os cientistas, então, tentaram rastrear os seus milhões de anos de trajetória na Via Láctea. Os cientistas usaram o satélite Gaia para simular a rota do 3I Atlas no passado, procurando por encontros próximos com estrelas que pudessem ter ejetado o cometa do seu sistema original ou que tivessem desviado a sua rota. Com isso, concluíram que o cometa pode ter viajado por uns 10 milhões de anos. Que viagem! Quando a Terra ainda estava no Mioceno. Ao menos 93 encontros com estrelas conhecidas o 3I Atlas teve, além do Sol. Porém, nenhuma delas foi capaz de influenciar a órbita do cometa de forma significativa. Pode-se afirmar que o 3I Atlas não está associado a nenhum sistema solar específico que o tenha ejetado nos últimos milhões de anos. Outra conclusão a que eles chegaram foi que, apesar de seguir uma órbita típica do disco fino da galáxia, o 3I Atlas pode ser um objeto muito antigo, com uma idade estimada em cerca de 7 bilhões de anos. Isso é consistente com a teoria de que ele foi ejetado de um disco de planetesimais, ou seja, material de formação planetária, primordial de longa duração, ou de uma exonuvem de Oort, uma nuvem de gelo distante num outro sistema estelar. Finalmente, eu quero agradecer a sua companhia especial nessa viagem espacial e dizer que, embora o 3I Atlas seja um corpo gelado que nos ajuda a entender como o material planetário é distribuído e reciclado pela galáxia, a sua origem exata, qual estrela o criou, permanece desconhecida ou ainda não revelada, até que os cientistas tenham a plena certeza do que estão dizendo.